Boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Espero que todos tenham almoçado muito bem. Pedimos que ocupem seus lugares para darmos início, então, às atividades desta tarde do terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Bom, nos painéis da manhã, nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns desafios da atuação em larga escala. Agora, nós vamos abordar um outro tema do nosso simpósio: inovação para a solução de problemas complexos. Convidamos ao palco a sócia fundadora da Rios Partners, senhora Millie Boyer. A diretora da Targeted Challenges para o Grand Challenges Canada, doutora Carly Silver. E para mediar esse painel, convidamos novamente o Sr. James Cairns, diretor de projetos de iniciativas globais para a infância do Center on the Developing Child da Universidade de Harvard. Senhoras e senhores, com a palavra, Sr. James Cairns. Thank you very much. Welcome back, everyone. Novamente. Had a good lunch. Espero que todos tenham aproveitado o almoço, mas que não tenham comido muito, Faced the unique challenge porque agora realmente é um desafio. Sempre é um desafio, né? Falar na sessão após o almoço, porque nosso corpo está concentrado em outras coisas. Vamos tratar de ser interessantes para que vocês não durmam. Vou falar duas palavrinhas introdutórias para essa sessão. Na verdade, conectar a questão da inovação com tudo que nós ouvimos hoje pela manhã, com um foco específico no que nós vimos na apresentação do Richard Cole. Ou seja, quando falamos de escalabilidade, consideramos algumas dimensões. Tem a questão da escala em termos de números, alcance, universalidade, como atingir a todos os necessitados. Tem também a questão do impacto, como vamos conseguir melhores resultados para cada criança ou família individual com as quais trabalhamos. Conforme, então, falamos sobre a inovação nesses sistemas sociais complexos, há uma tendência, e eu estou falando aqui sobre os Estados Unidos. A tendência é a seguinte: ao ouvirmos o termo inovação, pensamos em coisas novas. Qual é o último dispositivo, aplicativo, a última tecnologia, a última ideia que vai transformar as nossas vidas. E agora, eu diria que nesta sessão nós vamos falar especificamente da importância da inovação nos sistemas. Isso está relacionado às questões e desafios que o Richard abordou, ou seja, como conseguimos a escalabilidade e ter impacto em cada nível. Estamos realmente muito contentes por contar com a presença de duas colegas totalmente dedicadas a esta questão. Como inovar em sistemas inseridos nestes, que são parte destes desafios tão complexos. Tenho o prazer, portanto, de apresentar a vocês a Linda Boyer, da Rios Partners. Ela é facilitadora e projetista de novos processos de mudança e sócia cofundadora da Rios Partners, uma rede global de pessoas inteligentes, digamos assim, pessoas envolvidas e apaixonadas e dedicadas a tratar destes desafios e problemas. Em 2008, ela estava na África, ela viveu na África do Sul. Em 2008 veio para São Paulo para abrir o escritório da Rios. Ela é coautora do Mapping Dialogue, mapeamento de diálogo, ferramentas essenciais para a mudança social, desenvolvido junto com a Fundação Mandela e também do grupo Pioneiros da Mudança. Ela tem um diploma em Ciências Políticas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e fez mestrado na Universidade de Copenhagen. Ela é dinamarquesa, pelo menos nascida na Dinamarca, mas viveu no Egito, nos Estados Unidos, Burkina Faso, Holanda, África do Sul e agora Brasil. Mora aqui com seu marido e filho e é um grande prazer recebê-la. Millie Boyer. Obrigada, boa tarde a
Thank you. É um prazer estar aqui com a equipe da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e com todos vocês conversando sobre um tema que importa bastante para mim. Sou mãe de 2 filhos pequenos. Tenho trabalhado em vários projetos sobre a questão de infância e trabalho numa organização que atua em todos os projetos com o tema de inovação social e questões de escala, todos os desafios que estamos conversando hoje. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu trouxe para compartilhar com vocês hoje algumas 3 coisas. Primeiro, alguns conceitos básicos do nosso trabalho, da nossa teoria de mudanças. Um exemplo bem concreto de um processo que fizemos na África do Sul. E, no final, alguns aprendizados principais nossos sobre a inovação social a partir do nosso trabalho dos últimos 10 anos. Pode. É só mais uma coisa. Eu acho que o Richard Cole falou hoje de manhã que ele teve sorte de ser um dos primeiros palestrantes porque os outros iam falar tudo o que ele queria falar. E eu sinto realmente que os 4 palestrantes de hoje de manhã criaram uma contextualização muito interessante para a nossa sessão de agora e que está muito alinhado com o que eu vou compartilhar com vocês também. Então, eu acho que não é repetir, mas é um alinhamento bem interessante com tudo que foi falado hoje. É aqui? Okay. Então, primeiro, só para vocês entenderem, terem uma ideia de alguns dos temas que a gente trabalha na RIOS e os lugares onde atuamos. Tem outros, mas é só para ter uma ideia aqui. Alguns dos nossos projetos têm a ver com a infância, mas nem todos. A gente trabalhou com crianças vulneráveis na África do Sul, nutrição infantil na Índia, proteção social infantil na Austrália, e alguns temas como direitos, educação, segurança alimentar, que também influenciam a primeira infância. Mas a gente trabalha em muitos temas e a gente consegue trabalhar em todos esses temas porque o que a gente traz não é o expertise sobre o conteúdo. Isso vem muito dos participantes dos processos. O que a RIOS traz é o processo, o expertise no processo e o entendimento profundo daquilo que todos esses temas têm em comum, que é a complexidade, a necessidade de colaboração e a necessidade de inovação, de novas formas de fazer e pensar. E uma parte da nossa ideia é que quando a gente tem um desafio que exige uma resposta, às vezes tem uma resposta pronta, uma reação imediata que podemos dar. Se tiver essa resposta pronta, a gente não precisa da RIOS, a gente não precisa de processos complexos de colaboração que exigem muitos recursos, a gente pode dar essa resposta pronta. Mas, às vezes, a gente entra num ciclo de reação, que a gente descobre que as nossas formas habituais de responder não estão mudando o mundo, a gente está fazendo a mesma coisa, gerando o mesmo resultado que sempre tivemos, e isso não é o que a gente quer uma mudança. Quando a gente enfrenta esse tipo de situação onde as respostas antigas não funcionam mais, onde precisamos pensar em novas formas de fazer, o nosso trabalho na RIOS é ajudar grupos de stakeholders, de atores, juntos a fazer um processo mais transformador. Primeiro, um aprofundamento, aprofundando os nossos relacionamentos, o nosso entendimento do tema, olhando para o que está por trás da situação problemática e, a partir desse entendimento e os relacionamentos mais aprofundados, fazer uma transformação, conectando com o que é realmente essencial, o que é que precisamos fazer para trabalhar isso e, a partir dali, procurar novas respostas. Tá? Então, essa é a parte da nossa teoria de mudança. Um outro aspecto da nossa teoria de mudança é esse entendimento de o que é um problema complexo. E a gente entende que tem 3 dimensões dessa complexidade. Primeiro, uma complexidade dinâmica. Isso é o que a gente normalmente entende por complexidade. Causa e efeito são distantes no tempo e espaço, está tudo interdependente.
E eu posso dar um exemplo disso, do exemplo concreto que eu vou dar daqui a pouco, mostrando um vídeo para vocês de um projeto. Em 2006, 2007, a gente começou um projeto na África do Sul sobre infância, sobre a questão dos órfãos de AIDS e as crianças vulneráveis na África do Sul. Para vocês terem uma ideia, na época tinha 1 milhão, mais que 1 milhão de órfãos de AIDS, hoje acho que tem 2 milhões, a Linda vai saber melhor. Então, era um problema muito sério para o país. A gente começou esse projeto querendo trabalhar a questão de órfãos de AIDS e descobrimos que não tinha como separar essa questão de todos os outros temas interrelacionados, que não dava para separar, trabalhar só os órfãos de AIDS, quando tinham muitos outros fatores de vulnerabilidade. Então, a gente acabou olhando não somente órfãos, mas crianças em situações de vulnerabilidade em geral. Descobrimos que podemos achar que a AIDS é a causa desse fenômeno, mas, na verdade, a AIDS também é um resultado de muitos dos fenômenos que já foram falados hoje, de pobreza, de abuso, de cultura, de economia, de políticas do país. Então, tem todo um complexo de fatores interdependentes gerando esse problema. E também nessa distância de causa e efeito no tempo, que o AIDS, a situação de AIDS na África do Sul tem muito a ver com a história do país. E a situação das crianças, que as crianças estão vivendo hoje, o que vai acontecer com essas crianças quando eles crescem, como que isso vai afetar o futuro do país. Então, tem uma perspectiva muito longa do impacto dessas crianças que estão morando em vulnerabilidade hoje, o impacto que isso vai ter em muitas diferentes dimensões do desenvolvimento do país. Então, essa é a complexidade dinâmica. Eu acho que é isso que vocês, que nós normalmente entendemos por complexidade, essa diversidade de fatores interdependentes e esse prazo, essa distância do impacto. Mas as outras duas dimensões são importantes também. A complexidade social significa que tem muitas diferentes perspectivas não somente sobre as soluções, mas também sobre o que é o problema. Na África do Sul, tinha debates sobre se o AIDS é um problema de saúde, ou se é um problema de pobreza, ou se é um problema de cultura, e essas diferentes perspectivas em debate, as diferentes tensões entre os departamentos do governo, entre o governo e a sociedade civil, etc. Então, essa diversidade de perspectivas, e isso é importante porque a gente está trabalhando uma questão que não pode ser resolvida por um ator só, não pode ser resolvido por esses atores atuando em isolação. Eles precisam colaborar. Então, tentar facilitar essa colaboração numa situação de complexidade social, de muita diversidade de opiniões, é um desafio. E, finalmente, a ideia da complexidade generativa significa que o futuro é muito indeterminado. A gente está enfrentando problemas que não existiam antes, que não tem, onde as soluções antigas não funcionam mais. E nesse exemplo, a gente fez 40 entrevistas com atores nacionais na África do Sul sobre essa questão, e um deles falou que estamos realmente enfrentando uma situação sem precedência na história humana, no mundo inteiro, porque em outras situações onde tiveram muitos mortos, em caso de guerra, são os homens que morrem e deixam as mulheres, as crianças, por trás. Em uma situação de uma praga, são as pessoas fracas que morrem, mas nessa situação a gente está numa situação onde são os fortes, são os pais que estão morrendo, deixando crianças e velhinhos para trás. Então, é uma situação realmente sem precedência, e as antigas soluções, que é o orfanato, não dá para criar orfanato para milhões de crianças, e a ideia da família estendida a absorver. Nas línguas africanas, antigamente não tinha palavra para órfão, porque se o seu pai falecia, seu tio cuidava, mas isso também não funciona se o seu tio também morreu. Então, a ideia do orfanato, da família estendida a absorver, não era suficiente. A gente estava precisando realmente de umas soluções ou umas abordagens
né, da nação cuidar dessa quantidade de crianças. Então, são essas 3 dimensões da complexidade, e isso, na nossa teoria de mudança da RIOS, né, isso significa que precisamos ter soluções que sejam sistêmicas, contemplando essa complexidade dinâmica, que sejam participativas, incluindo esses diversos stakeholders com diversas perspectivas, e que seja criativa, contemplando essa necessidade de novas soluções. Então, o que a gente faz no nosso trabalho é juntar a diversidade de vozes, de pessoas, de atores que têm que estar envolvidos, facilitar um aprofundamento de um entendimento sistêmico e facilitar um processo de criação de inovações que em si sejam também participativas, sistêmicas e criativas. E queria só acrescentar que a gente não deixa o processo na hora das pessoas terem gerado ideias, porque a inovação não é só a geração de uma nova ideia, a inovação é dar vida a essa ideia por meio da ação. Então, a criatividade pode ser individual, mas a inovação sempre requer colaboração. Não dá para dar vida a uma inovação social sem colaborar com outros atores. Então, isso é uma ideia fundamental do nosso trabalho, que a criatividade individual é muito importante, mas para realmente fazer acontecer, a gente precisa dessa colaboração. Então, vou mostrar esse vídeo, são só 5 minutos, desse projeto que fizemos na África do Sul. É um projeto que começou em 2007. Na verdade, em 2006, começamos um processo de convocar, de entrevistar 40 stakeholders no nível nacional e 40 stakeholders no nível local. Foi uma parceria entre RIOS, os Institutos Synergos e uma organização chamada Convene, que significa Convoca. E a gente conseguiu, né, ao longo de um ano, chegar a um ponto onde conseguimos convocar 45 stakeholders, líderes realmente, diretores de ONGs, diretores de departamentos de governo, né, diretores, né, os principais acadêmicos na área, e alguns líderes de fundações empresariais também, para estar juntos, pensar 3 dias sobre esse desafio. E eu estou trazendo esse vídeo porque eu acho muito difícil explicar em palavras o que a gente faz, é muito mais fácil mostrar. E eu escolhi esse vídeo porque é um tema de infância, né? Eu acho que é um tema que toca a todos vocês e é um vídeo interessante. O projeto continua até hoje, tá? Começou em 2007, mas a rede e o projeto continua até hoje, cabeçado pelo Instituto Synergos. Então, podemos mostrar o vídeo. South Africa's strength and resilience as a country will depend on the well-being and health of her children. To care for them and to secure their rights will require new levels of leadership and collaboration across all sectors of society. In November 2007, over 50 South African leaders met at Spear Estate near Cape Town as part of a new leadership and innovation network focused on orphans and vulnerable children. The objectives of the initiative are to develop leadership and capacity among stakeholders, to enable stakeholders to re-perceive the challenge systemically and to cope with complexity, to build relationships among stakeholders, to enable stakeholders to innovate collaboratively to improve impact, and to incubate specific innovation initiatives that can be institutionalized through cross-sector partnerships. The first stage of the journey is to re-perceive the current situation. Participants spend the first day on various activities to help them see with new eyes. They write on the wall their answer to the question, what are we here for? Facilitators guide participants through exercises designed to help them understand each other's experience, let go of habitual ways of seeing, and look at the challenge and the dynamics of the system from different perspectives. Obviously it was a game, and the point was to kind of highlight these things from a fun perspective. We have an opportunity to determine new rules and new games in our efforts for collaboration. How can we work together if we don't meet and learn to know and
understand and respect each other. What are we proud about in the way we've collaborated, and what are we sorry about? What is the policy? Sorry. What does that mean for children? It is what are you doing for this particular purpose? Whilst you are struggling, having all that struggle, what is happening to the child? The second phase of the Innovation Lab is about spending time in silence. This is a time for participants to look and feel inside themselves and to notice what is becoming clearer. I think for me personally the most special moment was the personal reflection, sitting next to the river and allowing nature and engaging with just the elements. But what we're going to do this afternoon is a speed dating exercise. In the final stage of the Innovation Lab, participants move into action and work on creating innovations, first by finding quick partnership opportunities in pairs and small groups. Drawing on everything they have seen and done over the past 2 days, the participants start to form cross-sector groups around initiatives they believe can help improve collaborative leadership. They work with modeling materials to make their ideas visible quickly and use the models to help them to think more creatively and collaboratively. They give feedback across the initiatives and refine them, incorporating the input. We really see the need for a children and family yellow pages. And what you are saying is that we are inspired by a dream. All vulnerable children in this particular space are taken care of. I'm excited because it's something that is very innovative, something that is new. I thought the process was brilliant. I think that the way in which we were taken through the U and the different points of analysis really worked well, because it prevented the kind of accusatory and the blocks that we often get into, or the stuck places that we get into. Because we got people from all different, sectors, I would say. Business, government, civil society, religious sector, and even the CBOs on the ground level to come and talk about, why we're stuck as far as proper delivery. I feel that people are now inspired. They understand why we are here, that it is not the usual talk show. It's something that they can contribute to in a deeper sense. Aquela citação final cortou, mas não pode haver revelação mais aguda agora eu esqueci, de uma sociedade do que a maneira de que ela trata as suas crianças. Não é exatamente isso, mas uma citação bem bonita do Nelson Mandela. Então, só para mostrar para vocês, então, alguns resultados desse programa em específico. Isso vem de um estudo de caso que foi feito esse ano sobre esse programa aqui. Então, essa é uma avaliação de 2013 mesmo. Então, e eles fizeram essa divisão. Tem um problema no slide, ali deve ter 4 palavras, é o micro, meso, macro e transformação. Então, o nível micro é novos relacionamentos, né, entre as pessoas que participam, as capacidades de inovação. Então, as pessoas são capacitadas, né, para saber inovar mesmo, e aprofundando os conhecimentos que eles têm. Então, tem uma capacidade micro que é esse nível individual. E isso é importante porque as pessoas que estão naquele grupo são líderes, desse campo, né? É uma rede de líderes muito forte na África do Sul. Então, isso é um impacto muito importante. No nível meso, que é esse nível médio, a própria rede multissetorial, então a própria rede Link, que é a rede de liderança e inovação para crianças, é uma inovação em si. Ele continua até hoje, é uma nova forma de se organizar. Os novos projetos que surgem, né, da iniciativa,
duas organizações que antes eram em competição se juntam e criam um novo programa de bolsas para famílias cabeçadas por crianças, por exemplo, um novo programa de geração de renda, um novo programa de fundo para a educação para crianças vulneráveis, etc. Muitas diferentes iniciativas e projetos que surgem do projeto e, de novo, assim, as novas lideranças, considerando que estamos criando novas lideranças nas instituições que lideram esse tema. No nível macro, os relacionamentos entre os setores, a inovação nos serviços comunitários e mecanismos de apoio do nacional, do sistema nacional. E aí tem essa quarta flecha, não sei porque não saiu no slide, mas agora veio, transformação. É mais nesse nível mais sutil de formas de pensar. Então, a forma de se pensar, a colaboração multissetorial, a forma dos setores se olharem e também na forma deles olharem para as crianças. Uma transformação muito profunda que aconteceu aqui foi a ideia de não olhar tanto para órfãos e crianças vulneráveis, porque se você coloca sempre essa palavra de criança vulnerável, é uma forma também de estigmatizar a criança e não olhar para o poder que ela tem. Então, eles começaram a falar mais de crianças em situação de vulnerabilidade e isso abriu para novas formas de trabalhar o empoderamento das próprias crianças e envolver as crianças no processo de mudança. Então, alguns aprendizados, rapidinho, acho que eu tenho 10 minutos. Primeiro, aprendizado, a importância de valorizar múltiplos tipos de inovação. A gente já costuma só olhar para a inovação intelectual, que é a nova ideia, mas a gente olha não somente para isso, mas também para duas outras formas. A inovação intencional, que significa que tem um novo comprometimento com algo que pode não ser em si uma ideia tão inovadora, mas o fato de um presidente mudar essa intenção ou um líder mudar essa intenção, isso gera uma inovação. E a inovação relacional, que pode ser, nesse caso, por exemplo, o governo trabalhando junto com financiadores do investimento social privado, fazendo uma coisa juntos, era uma relação que não existia antes, mesmo que se a ideia em si não é tão inovadora, o fato de estar fazendo nessa parceria é bem interessante e é uma inovação em si. Um segundo aprendizado é olhar de novo. Também tem a ver com essa ampliação da ideia da inovação. Então, olhando para um ciclo de vida da inovação social, começa com esse momento criativo, onde uma nova ideia se revela. Aí essa ideia tem que ser testada. O professor Shankar falou disso hoje de manhã, né? A importância de experimentar e testar essas ideias novas. E ali, muitas ideias precisam de uma proteção, um espaço seguro para ser testado. Porque se a gente for implementar no mundo real, onde pode ser contra as formas habituais de fazer, muitas ideias morrem. Então, ali precisa desse espaço que convida a testagem e que não tem uma cultura de punir erros, mas que realmente abre para erros e aprende com erros. Depois da fase de testagem, tem uma fase de investimento, mobilização, onde já reconhecemos o valor dessa iniciativa, mas ela precisa de um investimento, ela precisa de mais atores envolvidos. E, a partir dali, uma massa crítica, uma replicabilidade, onde o projeto é replicável e ele tem quase uma vida própria. Assim, agora ele está embutido, ele funciona, ele pode crescer sozinho. E, no final, mainstreaming, né, onde entra o governo, talvez, para colocar uma ideia como um programa nacional ou outros atores escaladores ali para ajudar a escalar a iniciativa. E é importante que na inovação social a gente não fala somente do ciclo de vida da iniciativa ou do programa da instituição, é o ciclo de vida da solução. E, às vezes, essa solução troca de mãos. Eu já tive vários empreendedores sociais chorando no meu lado, porque algum programa que eles criaram foi adotado pelo governo e, como já ouvimos hoje, assim, perdeu um pouco, talvez, da profundidade que teve, mas gerou uma escala e o empreendedor, o inovador, perdeu o controle, mas a solução ganhou escala. Então, tem um processo
que é animador, mas também às vezes dolorido lá de mainstreaming. E só destacando essa fase de testagem, às vezes a gente cria uma inovação e a gente volta para um padrão tradicional de, então agora vamos fazer uma gestão de projeto, planejamento de projeto tradicional, e a gente acha que pode, né, sair implementando. E isso não é um processo muito inovador e muitos projetos falham só se forem realmente inovadores, pegando esse caminho. O que nós fazemos no nosso trabalho e o que o Dr. Shankar falou hoje de manhã também nessa fase de, né, desenhar, testar, revisar, desenhar, testar, revisar, um processo de prototipagem, né, onde a gente envolve os stakeholders na formulação e na melhoria da ideia. A gente primeiro testa em conversas, depois testa com implementação em pequena escala, implementa numa escala maior, e em cada ciclo o risco, o impacto e o custo da iniciativa aumenta. Então é importante procurar os erros cedo, quando o custo, o impacto e o risco ainda é pequeno. Se a gente errar quando esses fatores são maiores, é mais dolorido. Então a gente trabalha esse processo de prototipagem para engajar as pessoas e nas inovações sociais, realmente, se as pessoas participarem de criar, eles vão também apoiar mais na implementação. E só um cuidado ali da inovação social, quando a gente fala dessa testagem. O Richard falou hoje anotei aqui, da validade interna, né? A inovação técnica tem essa validade interna, que ele pode funcionar independente do mercado adotá-lo, independentemente do contexto. A gente sabe, né, num laboratório se funciona ou não, e ele não quer uma aprovação, e é uma resposta a uma complexidade simples, uma complexidade. Pode até ser complicado, mas é uma questão técnica que pode ser resolvida por especialistas. Inovação social é uma resposta a uma complexidade social, onde temos que envolver todos esses atores diferentes, e pode funcionar muito bem, mas se não for adotado, se não fizer sentido para os interesses das pessoas, os modelos mentais das pessoas, não vai funcionar, não vai ter aquela validade externa. Então, a gente precisa testar as inovações em sistemas vivos, só que isso é complicado também quando a gente fala, por exemplo, de crianças. Como que a gente testa uma inovação social com crianças? Vamos fazer um experimento aqui com esses pequenos brasileirinhos, né? Tem algumas questões éticas, às vezes, quando a gente entra ali. Então, na inovação social, a gente precisa realmente testar, porque precisamos ter essa... precisa ser embutido na cultura e aceito pela cultura. Ao mesmo tempo, temos que ter esse cuidado um pouco, fazer muitas mais conversas para saber como as pessoas vão reagir a isso, e aí testar realmente em pequena escala, fazer esse processo com bastante cuidado. E essa situação que eu gosto muito e que eu vivencio muito, que a gente não pode entender um sistema até tentar mudá-lo, do Kurt Levin, que é realmente essa ideia, de novo, que é só quando a gente tentar implementar uma iniciativa social que a gente vê a reação, e aí tem que, né, fazer novos ajustes e tentar melhorar a iniciativa. A gente descobre muita coisa sobre um sistema quando a gente tenta mudar. E aí, finalmente, um desafio para nós aqui, uma pergunta que eu tenho para mim e para vocês, é como que a gente possa criar mais ecossistemas de inovação social, pensar em todos esses diferentes atores que têm que ser envolvidos, né? Os atores inovadores, que são as pessoas que têm as ideias, né, o momento criativo, e que faz acontecer em pequena escala. Os atores incubadores, como nós na RIAS, os novos fundos, os aceleradores, organizações, né, facilitadores de inovação social, que criam esses espaços de experimentação, que financiam coisas que não têm apoio geral, e os atores escaladores, que é o governo, mídia, grandes fundos, que às vezes são percebidos como atores não inovadores, mas é só porque eles têm outras necessidades e outros olhos, né, para eles
essa questão de direitos, né, de ter que cuidar de todas as crianças do país. Esses critérios fazem com que o governo não pode ir experimentando em todo lugar, mas eles têm um papel muito importante de ser um escalador, um ator escalador. Então, como que a gente possa criar esses ecossistemas, as redes, os espaços para esses 3 atores interagirem e como podemos prestar mais atenção a todo esse ciclo de vida de inovação. E como foi falado hoje, não achar que o ciclo de vida de inovação acontece naturalmente. Não é só porque você teve uma boa ideia que ele vai ser escalado. A gente tem que cuidar desses diferentes passos e criar apoios diferentes para as inovações nessas diferentes fases para realmente realizar inovações que funcionam em escala. Obrigada. Thank you very much, Millie.